Muito bem, sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui no Lendo no Escuro que eu decidi chamar de Literatura Snob, onde eu, que sou um idiota que só lê o livro de espadinha a vida toda, vou passar vergonha em público aqui tentando ler alguns clássicos e inevitavelmente exibindo a minha ignorância para todos vocês na minha dificuldade de entender livros para adultinho. Essa é uma intro um pouco longa demais, talvez eu modifique ela para algo mais simples depois, mas a ideia é basicamente essa. Sim, a gente sabe que a definição de clássico é uma coisa um pouco polêmica hoje em dia. Eu acho que assim, a gente pode entrar nessa discussão, mas eu não vou tentar ser super subversivo aqui para argumentar a entrada de algum outro livro diferentão e dizer, ah, mas esse é um clássico, mesmo tendo sido publicado em 2000, porque isso, aquilo. Não esperem esse tipo de twist aqui dessa vez. Eu vou ir para os óbvios mesmo, porque são os óbvios que eu não li. Eu sinto que eu passei a minha vida toda lendo livros contemporâneos, porque desde muito cedo lá na escola, quando eu tentei ler Machado de Assis e algumas outras coisas, e não entendi nada, porque é lógico que eu não entenderia nada estando no ensino fundamental, eu meio que internalizei a ideia de que clássicos são chatos e que a literatura divertida e que até fazia mais sentido para mim eram coisas mais recentes, assim, vai, dos anos 80 para cá. E assim, eu tô muito de saco cheio de toda essa discussão inútil de que você precisa ler tantos livros em tanto tempo para ser considerado um leitor e precisa marcar uma lista de clássicos obrigatórios. Não existe nada obrigatório na sua vida. Mas eu confesso que eu também não sou imune à pressão social de algumas situações em que um ou outro clássico é citado e eu não faço a menor ideia do que eles estão falando. Então essa série aqui vai ser basicamente a minha tentativa em explorar alguns desses clássicos mais gigantescos mesmo. Então vai ter sim aqueles títulos mais clichês. Eu também não sei o quão longo esses episódios serão, eu não sei quantos serão, não sei se eu vou muito longe nisso, porque eu ainda tenho todas as minhas listas de livros contemporâneos que estão saindo, que eu ainda quero continuar lendo. Então não existe uma data certa para esse novo quadro, assim. Talvez eu me empolgue e tente ler vários, ou talvez seja uma coisa um pouco mais sazonal, assim. Parte do que me motivou essa nova onda de interesse nos clássicos foi que o meu tio, Luiz, não Luiz do Sobre Crianças e Jogos Estranhos, mas Luiz com Z, que sempre foi um cara mais interessado em clássicos, ele sempre gostou de literatura brasileira, antiga e tudo mais. Ele arrumou um Kindle e eu peguei emprestado o Kindle dele. E eu fiquei assim, apaixonado com a praticidade do Kindle. Eu sempre vou amar o livro físico, papel, essas coisas. Mas, cara, não tem como dizer que o Kindle não é uma das melhores invenções da humanidade. Principalmente pela facilidade de ler à noite. Porque quando você lê à noite pelo celular, a luz azul ferra com a sua visão e dificulta o seu sono depois. O Kindle tem uma tecnologia que melhora um pouco. Esse livro que eu vou falar a respeito hoje, eu li quase que inteiro à noite, deitado na cama. Enfim, isso é totalmente irrelevante. O primeiro livro que eu escolhi para começar esse projetinho é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que é considerado um dos melhores livros da literatura americana de todos os tempos. E aqui eu já quero introduzir uma discussão meta-livro, antes da gente entrar no livro em si, relacionada também com a ideia que eu falei sobre o que é um clássico, o que não é. Existe todo aquele meme de que os clássicos são basicamente meia dúzia de livros que velhos brancos de muito tempo atrás decidiram que seriam, por N motivos. E eu acho que o Grande Gatsby cai nesse clichê, com certeza. Eu já vou adiantar aqui que eu gostei do Grande Gatsby. Eu gostei bastante, na verdade. Mas eu acho que é significativo sim, não querendo lacrar aqui nem nada, mas é significativo que esse livro esteja em listas dos melhores obras de todos os tempos, no lugar de muitos outros, e é significativo até que eu escolha esse livro para começar essa minha nova tentativa de explorar os clássicos. Assim, eu confesso que o principal motivo que me levou a começar pelo Grande Gatsby é pelo tamanho. É um livro curto, então era uma boa para eu não mergulhar de uma vez no mundo dos clássicos, e aos pouquinhos. Mas eu poderia perfeitamente começar com uma coletânea de contos do Machado de Assis, por exemplo, um livro da Clarice Lispector, que é uma das minhas autoras favoritas, ou qualquer outra obra brasileira. E não só eu comecei com um livro americano, mas eu comecei com o livro mais americano de todos, o mais snob, o livro mais literatura snob possível e imaginável. É o livro que literalmente é sobre gente rica conversando em festa. O livro inteiro é isso. Assim, eu admito perfeitamente aqui que, como um zoomer, um Gen Z, eu respiro o ar da internet. E muito da internet está em inglês. E muito da internet focada na literatura está em inglês. Tem vários canais no YouTube que eu sigo que falam de literatura. E eles até têm um esforço em falar de literatura de tudo quanto é tipo. A literatura francesa, a literatura russa, que com certeza vai aparecer bastante aqui. A literatura japonesa e até a literatura brasileira. Vocês devem ter visto nas redes sociais que
teve esses tempos aí um movimento de YouTubers gringos lendo Machado de Assis, lendo Clarice Lispector e tudo mais. Mas, é claro, é natural da parte deles, existe um foco muito grande na literatura americana e inglesa. Então eu acho que é natural que nós, como povo colonizado, que consome muito essa internet gringa, acabe se interessando por esses clássicos, que são os clássicos deles, né? Até o meu tio, que tá já nessa empreitada de conhecer clássicos há muito mais tempo, quando eu falei da minha nova vontade de conhecer mais livros assim, ele falou de William Faulkner, falou de Hermann Hesse, do cara do Moby Dick, que eu esqueci o nome agora. Nem sei se esses são todos americanos, enfim. Depois eu pesquiso. Então, só para abordar o elefante na sala, sim, a gente tem um foco muito grande quando se fala de clássicos da literatura de fora e acaba esquecendo um pouco a literatura nossa. E isso muito possivelmente vai continuar, assim. Se eu seguir com essa série, eu devo falar de Machado de Assis e todos os nossos clássicos também. Vou tentar, porque da última vez eu tinha 15, 16 anos e foi uma experiência bem complicada. Mas também terá bastante literatura de fora. Se eu seguir com essa série, eu vou tentar pelo menos não ser muito eurocentrista. Não sei se esse termo tá certo também. Já comecei exibindo aqui a minha ignorância. O próximo livro será russo, se tudo der certo. Então eu vou tentar dar umas variadas. Mas enfim, chega de preâmbulos. O que eu achei do Grande Gatsby? Se tiver alguém aí que não sabe, que não viu nem as adaptações para o cinema, o Grande Gatsby é um livro da década de 20, bem curtinho, ele tem 100 e poucas páginas, e você consegue ler ele em 2 dias. Tem uma leitura bem fluida, não é nem um pouco difícil de ler, e é basicamente um romance, mas mais em teoria um romance. É a história de um cara chamado Gatsby. Na verdade, é a história do vizinho dele, chamado Nick. Porque a gente acompanha pela perspectiva do Nick. Isso é uma coisa muito de clássico também, né? Você, ao invés de entrar direto no protagonista, você tem um narrador meio que passivo que conta a história do cara principal pra gente. Mas enfim, o foco é nesse cara chamado Gatsby, que é um multimilionário que tem uma mansão gigante que todo final de semana ele faz festas. E nessas festas existe tipo todo um luxo extremo, com comida, bebida e música. E a mansão dele sempre fica super cheia de gente. Mais pra frente a gente descobre que nenhuma dessas pessoas, ou boa parte delas, que vão na casa do Gatsby para essas festas, não são conhecidas dele. Tipo, as pessoas sabem da fama que esse cara misterioso faz festas abertas ao público, digamos assim, e as pessoas simplesmente vão lá, bebem a bebida dele, e curtem e vão embora, e nem veem o cara. Na verdade, no começo do livro tem um aspecto meio de mistério, porque o Nick, o nosso narrador, vai nessa festa, porque ele é convidado, diferente da maioria, né, que só aparece, e ele tenta achar esse tal de Gatsby, só que ele não acha. Então, tipo, é uma coisa quase meio... Será que o Gatsby é um vampiro? Será que ele é um ser sobrenatural porque ele é meio misterioso, ninguém sabe quem ele é? Não tem nada disso no livro, mas tem esse mistério, assim, em volta dele. Quando, de fato, o narrador conhece esse cara, o Gatsby se mostra muito amigável, assim. Fica bem óbvio que ele tá tentando fazer amizade com esse tal de Nick. E aí a gente descobre que o Gatsby tem outras motivações. Porque, na verdade, ele é apaixonado por uma mulher chamada Daisy, que é a prima, acho que é prima ou sobrinha? Acho que é prima, do Nick. Então ele tá tentando fazer amizade com esse cara pra se aproximar da crush dele. O único problema é que a Daisy já é casada com outro cara e já tem até uma filha. Então forma meio que um triângulo amoroso entre o Gatsby, a mulher, o marido dela, e o Nick, o narrador, fica meio que tipo no meio dessa treta toda, meio que só narrando a situação. O que eu acho muito engraçado, porque chega em algumas cenas assim que você meio que não entende por que o Nick tá no meio dessa zona. Tipo, ele é o único cara que poderia simplesmente vazar, tá todo mundo gritando, meio bem novelesco mesmo, assim, gritando um com o outro e tal, e você é um traíra e não sei o que, você tá querendo pegar a minha esposa, e tipo, a gente tem esse narrador que tá tipo no meio só olhando assim, tipo, é tipo um Michael Jackson comendo a pipoquinha. E o livro é basicamente isso. Fora um mistério que envolve o Gatsby na primeira metade do livro, que a gente não sabe exatamente por que ele é apaixonado pela Daisy, e parece que tem um passado envolvendo eles e tal. Quando tudo isso é revelado, só sobra conversas entre essas pessoas nas diferentes festas que eles vão. E essa é uma das poucas coisas que eu não gosto desse livro, porque é claro, eu não esperava cenas de luta nem nada do tipo. Apesar de existir uma certa quebra no tom lá pro final, em que de repente o livro fica muito sombrio, com descrições bem gore mesmo, parece até um livro de terror, mas isso é bem lá pro final, assim, é uma coisa que eu achei bem fora do tom do resto do livro, mas enfim. Boa parte do livro são só conversas. E é muito engraçado, porque você fica o tempo todo meio que julgando esses ricos vagabundos que não fazem nada. Tipo, o dia a dia deles
é acordar meio-dia e começar a beber, porque é da época da lei seca, né? O álcool era proibido, só que essa galera tinha acesso livre, né? Então eles meio que bebiam, não só porque eles são todos meio alcoólatras, fica bem claro isso, mas porque era uma demonstração de status muito grande consumir álcool naquela época. Vale ressaltar que o Nick, o nosso narrador, ele é o mais pobre dentre todos eles, né? Apesar dele ser vizinho do Gatsby, que tem uma puta mansão, a casa dele é muito mais simples e é descrito em vários momentos que existe uma diferença entre esse povo milionário e o Nick. E o livro tem todo esse tom de crítica, né, à burguesia, à superficialidade, né, de você viver só de festa e de curtição. E como muito da riqueza de todo esse povo é muito questionável, né? Existem vários diálogos sobre como talvez a riqueza do Gatsby seja adquirida de forma ilícita, né? Porque assim, veja bem, ninguém fica milionário devido ao próprio mérito, nem hoje em dia, nem em 1920. Então tem sim um aspecto social muito forte em Um Grande Gatsby. Só que existe uma contradição muito curiosa, porque a gente precisa entrar na biografia do Fitzgerald. A vida dele, na verdade, é um novelão, assim, ainda mais dramático do que o próprio livro. Se vocês já viram os filmes Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, e Mestre dos Gênios, que são dois livros que envolvem escritores, né? Vocês já viram representações no cinema do Fitzgerald e da esposa dele, a Zelda, que são, assim, um dos casais mais icônicos da história da literatura. O Fitzgerald, quando era mais novo, ele era pobre. Ele era apaixonado pela Zelda, que não dava muito bola pra ele. Isso na vida real, tá? Só que aí ele conseguiu, através da escrita, ganhar uma grana boa. Teve um dos livros que eu não vou lembrar agora, porque o único que eu li do Fitzgerald é o próprio Grande Gatsby. Mas um deles deixou ele com uma grana legal. E aí sim a Zelda se interessou por ele. E aí você já vê um dos paralelos entre a ficção e a realidade, porque é quase a mesma coisa que acontece com o Gatsby e a Daisy. Acho que a única diferença é que no livro a Daisy já era apaixonada pelo Gatsby, só que acaba casando com outro cara porque a questão financeira dava mais segurança para ela. Mas fica bem claro que ela sempre se apaixonou por ele. Que também pode ser posto em dúvida, a Daisy é uma personagem muito complicada, né? Com certeza a personagem mais complexa do livro. Quanto que na vida real, até onde eu vi, né? Pelo que eu vi nas minhas pesquisas, me corrijam se eu estiver errado. Mas a Zelda Fitzgerald realmente não dava a mínima pro Scott, né? Pro Scott Fitzgerald, antes dele ficar rico. Eles eram muito amigos do Ernest Hemingway, que é uma coisa que aparece no Meia-Noite em Paris, e eles viviam muito essa vida de exageros, né? Eles estavam sempre em festas, eles bebiam muito, então eles viviam essa vida burguesa de exageros que é representada no livro de forma crítica todos os dias, assim. O Fitzgerald chegou a se tornar alcoólatra no final. Então isso é de se pensar, sabe? Tipo, como um autor, ele pode fazer as mesmas coisas que são postas como crítica na sua literatura, sabe? Eu não sou, no geral, do pensamento que a vida de um artista cancela a obra. Mesmo que você cancele a pessoa, não necessariamente a obra tem que ir junto. Cada caso é um caso, mas é de se pensar, é no mínimo curioso. Lá pra perto do final, o Nick, quando já tá muito cansado de toda essa palhaçada da burguesia, ele fala que já estava cansado de todos eles. Então talvez na vida real Fitzgerald chegou a um ponto em que ele estava exausto daquela vida superficial da burguesia, das festas e dos bailes. Só que ele continuou indo, talvez por conta da Zelda, porque ela curtia muito esse lifestyle. Assim, tô fanficando aqui. Mas por mais que a história seja interessante, sim, que tenha personagens bem desenvolvidos e que te prenda o suficiente até o final, não é isso que eu mais gostei em Um Grande Gatsby. Não é isso que eu suponho que faça ele ser um clássico. A melhor coisa do livro, sem sombra de dúvidas, é a prosa, é a própria escrita. É muito, muito boa. Eu não vou mentir, existem partes, principalmente as mais focadas em diálogo, que estão um pé no saco. Porque, como eu falei, existe muito aquele nossa, está quente hoje, né? Puxa vida, vamos pegar a Mercedes e ir comprar mais champanhe? Depois podemos passar na casa da fulana, porque vai estar passando um baile maravilhoso. Ai, mas eu não quero me encontrar com o Beltrano, porque aquele homem é um saco. E a gente se sente muito como o Nick achando tudo aquilo um saco. Só que assim, o fato de que é pra ser um saco, e a história tá apontando pro fato de que o narrador tá de saco cheio de todas aquelas pessoas,
não muda o fato de que é um saco pra gente ler, sabe? Mas passar por essas cenas vale muito a pena, porque quando você chega nas descrições, algumas até da natureza, mas principalmente aquelas das emoções dos personagens, é simplesmente incrível. Assim, eu daria destaque para duas cenas, uma de quando o Gatsby tá contando pro Nick sobre quando ele se encontrou com a Daisy pela primeira vez e os meses de romance que eles tiveram, tipo, muito antes dela se casar com outro cara, que é descrito assim, de uma das formas mais lindas que eu já li na minha vida. O cara, ele sabe exatamente o quanto, sabe? É quase como se a produção da prosa do livro fosse culinária, sabe? E ele sabe exatamente o quanto pôr de cada ingrediente. Ele sabe exatamente o quanto de descrição de cenário ele tem que pôr, o quanto dos pensamentos dos personagens, o quanto de abstração, o quanto dos símbolos usados. E tudo mistura de uma forma que parece música, saca? E você sente muito intensamente aquele sentimento. E é uma passagem super simples, na verdade. É sobre o Gatsby subindo uma colina e ele vê a Daisy rodeada, acho que das flores e tal. E aí ele sobe para se encontrar com ela e eles se beijam. Só que é descrito como se fosse, tipo, o acontecimento mais importante da humanidade. E a segunda cena que eu destacaria é o final do livro, que é um dos finais mais famosos da literatura também. Que é uma coisa que eu valorizo muito. Eu gosto muito de aberturas e encerramentos de livros, sabe? Claro que você ter um primeiro e último parágrafo mediano, ok, não significa que o livro não vai ser bom. Só que eu gosto da arte específica de encerrar um livro com as palavras que incorporem toda a experiência, sabe? Tudo o que a obra está querendo dizer. E o Grande Gatsby faz isso de forma perfeita, porque existe um simbolismo muito claro em que o Gatsby ele mora meio que de frente para a casa da Daisy, né? Depois a gente descobre que ele fez isso de propósito, né? Porque ele queria se reencontrar com ela. Então, quando ele ficou milionário, ele comprou uma mansão na frente da casa dela, bem stalker. Só que tem um rio separando as duas casas. E tem uma luz verde que fica perto da casa dela, que ele consegue ver toda noite na frente da casa dele. E na primeira vez que o Nick se encontra com o Gatsby, ele tá erguendo a mão assim como se ele tentasse capturar aquela luz, só que aquela luz está sempre inalcançável, né? E assim, eu não tô dando uma de professor de literatura aqui, não. O simbolismo é bem evidente, é dito em palavras, inclusive. Que a luz verde representa o passado, né? Aquela época doce e inocente que ele era apaixonado por ela, e ele tá tentando reviver aquilo, ele tá tentando moldar a realidade, a força para reviver aquilo, e claro que é impossível. E no final do livro, spoiler, vou spoiler um livro de mais de 100 anos. O Gatsby morre no final, ele é assassinado por uma circunstância bem forçada de acontecimentos. Assim, é bem. Se eu fosse dar um dos maiores críticas a esse livro, é que toda a resolução que conclui com o Gatsby sendo assassinado é um pouco tirada assim do ânus, assim. Eu não gosto, eu acho um pouco mirabolante demais. Não envolve tipo um atropelamento e tal, e assim. Você consegue ver de forma simbólica em relação a certos personagens, mas eu acho um pouco forçado. Não combina nem um pouco com o resto do livro. Mas tem toda uma sequência bem triste e tal, que rola o velório e ninguém vai ver o Gatsby, só o Nick. Nem a própria Daisy foi no velório, o que é muito significativo, né? Tipo, o cara era rico, ele tinha vários colegas, mas nenhum amigo, ou só um amigo, né? E a última cena do livro é o Nick voltando na mansão do Gatsby uma última vez, e aí ele para na frente desse rio e vê que ainda tá lá brilhando a luz verde que representava o passado do Gatsby, né? E assim, você pode dizer o que você quiser desse livro, que é só sobre ricos e snobs, que é pretensioso, que é poético demais e que é mais badalado do que deveria. Mas você não pode me dizer que isso aqui não é muito, muito bem feito. Eu vou abre aspas aqui. Gatsby acreditara na luzinha verde, naquele futuro orgiástico que ano após ano se afasta de nós. O futuro já nos iludiu tantas vezes, mas não importa. Amanhã correremos mais depressa e esticaremos nossos braços um pouco mais além, até que, em uma bela manhã, e assim nós prosseguimos, barcos contra a corrente, empurrados incessantemente de volta ao passado. Cara, assim, você pode passar um dia inteiro lendo esse parágrafo, assim, porque é tão rico, cada palavra tem significado e tem muita aplicabilidade, sabe? Tipo, mesmo você não precisa ser um rico milionário e viver um romance perdido para entender exatamente o que isso está querendo dizer, sabe? E essa é talvez uma definição menos polêmica de clássico, talvez seja uma história universal na sua especificidade, assim, que consegue ser aplicada para qualquer dimensão da experiência humana, que todo mundo consegue entender, mesmo não vivendo
aquelas coisas exatamente. Eu fiquei tocado com o livro, mesmo com o meu cinismo ao longo dele e da canseira dos diálogos snobs e meio vazios. Ele vale muito a pena por passagens como essa. E eu sinto que eu aprendi muito como escritor, sabe? Como descrever sentimentos. Eu sei que algumas pessoas podem ver isso como cafona ou melodramático, mas eu também não sou inimigo ao melodramático. As pessoas usam isso como se fosse ofensa, mas eu acho que é um estilo que combina para muitas histórias. Existem outras coisas que podem ser problematizadas também. Tem, é lógico, o Tom, que é o marido da Daisy, que é um brutamontes, né? Inclusive, ele é chamado de brutamontes até, e ele reclama porque ele não gosta dessa expressão, que ele é um cara dos velhos costumes na década de 20. Então ele é um cara que reclama das mulheres tendo liberdade para irem em festas sozinhas. Ele fala que o mundo tá de cabeça para baixo porque pretos e brancos podem se casar. E assim, eu não sei se foi impressão minha, talvez eu esteja dando uma passada de pano aqui, mas em todos esses momentos, pelo menos eu entendi dessa forma, que o Fitzgerald está colocando o cara como um banana. Ninguém leva muito a sério o que ele fala, e ele parece representar tudo o que o Gatsby não é. E o Gatsby, apesar de todas as tretas envolvendo ele é colocado como um herói no livro, né? O título Grande Gatsby não é uma ironia. Eu acho que o Fitzgerald quer passar que o Gatsby é de fato um grande homem. E o fato que ele conseguiu as riquezas dele de forma ilegal ou no mínimo suspeita é irrelevante, porque o amor redime ele. Enfim, né? O Nick é um personagem que eu fiquei pensando muito a respeito, porque ele tem muita coisa interessante envolvendo ele, só que eu sinto uma resistência do livro em querer abordar mais os dilemas dele, sabe? Ou que poderiam ser dilemas. Porque assim, é aquela coisa, o livro é sobre o Gatsby, só que como o narrador é o Nick, muitas vezes a gente se interessa mais com o que está acontecendo com ele. Tem uma parte nesse livro que eu não sei exatamente o que quer dizer, sinceramente. Porque tem um momento em que todos esses personagens estão juntos em uma sala e eles estão tretando muito, assim, tipo novela da Record mesmo, baixaria total, todo mundo apontando o dedo e você traiu fulano, você saiu com ciclano. É um momento que todos eles estão se embatendo e o Nick, né, como eu já disse, tá meio que por fora, só assistindo e narrando tudo pra gente. E aí quando a treta meio que acaba e um dos personagens nota que o Nick tá cabisbaixo, meio quieto assim, eles perguntam o que ele tá achando de tudo aquilo e aí ele fala: "Pô, agora que eu me dei conta, hoje é meu aniversário." E eu achei muito engraçado que, tipo, esse cara que tá no meio dessa treta lembrando que era aniversário dele, tipo, pô, agora tá fazendo 30 anos, né? E assim, como o livro é sobre o tempo e nostalgia e a incapacidade de voltar no passado, eu entendo que o personagem contemplar a própria mortalidade tem a ver com esses temas. E eu gosto quando um tema não rodeia apenas um personagem, mas ele também é aplicado a todos eles, sabe? Tipo, se o tema é sobre nostalgia, todos esses personagens enfrentam a nostalgia de uma forma diferente. Cada um deles é um exemplo de formas diferentes de lidar com esse mesmo tema. E isso é muito aplicado no Grande Gatsby. Só que eu acho que isso nunca vai para lugar nenhum no caso do Nick. Eu sei que o Gatsby não foi capaz de seguir em frente, não foi capaz de esquecer o passado e ele sofre a punição disso. Mas eu nunca entendo, até o final do livro, se o Nick aprende essa lição ou não. Eu nunca entendo se ele vai seguir em frente ou não. Existe um romance secundário entre ele e outra mulher que poderia simbolizar isso, né? Só que como esse subplot não vai pra lugar nenhum, eu também fico em dúvida. Não sei se eu interpretei errado essa parte. Só que eu não vi dessa forma, sinceramente. Isso é eu tentando justificar a cena depois. Na hora eu só dei muita risada. E minha vontade era de entrar na história e falar pro Nick: cara, para de perder seu tempo com essa gente, eles não te merecem. É muito óbvio que todos eles são uns perdidos. Vai cuidar da sua vida, vai comprar um bolo de aniversário e vai curtir o seu aniversário, sabe? Eu só vi dessa forma. E por último tem, né, existem outros personagens secundários, né? Mas dos mais essenciais, a Daisy. E a Daisy é complicada. Porque assim, ela é uma personagem muito bem desenvolvida, a gente entende os medos dela, a maioria das ações dela são justificadas. Eu acho que a explicação dela ter casado com outro cara é muito bem feita, porque não mostra que... Seria muito fácil falar, né? Tipo, ela caiu na tentação do dinheiro porque ela é superficial. Não, existe um contexto social, as mulheres tinham uma dependência econômica maior do que hoje em dia. Isso é muito bem explicado no livro. E ela queria constituir uma família, então ela precisava ficar com um cara que trouxesse mais segurança para ela. Só que é muito inconstante
a ideia que se ela é feliz ou não com o Tom, antes de se reencontrar com o Gatsby, né? Porque ela tá sempre por aí, bebendo o tempo todo, saindo em festa, conhecendo gente nova, não trabalhando, nenhum deles trabalha, até onde eu entendi. Ninguém nesse livro trabalha, na verdade, né? Você não encontra nenhum CLT em todo o Grande Gatsby. Só que as decisões dela me pareceram muito inconstantes. Ela não consegue se decidir, sabe? Porque ela se reencontra com o Gatsby e ela fala: Meu Deus, você é o amor da minha vida, eu vou largar o outro cara, fugir, assim, sabe? É tudo muito romântico. Só que depois ela se reencontra com o Tom e o Tom fala que na verdade o Gatsby tá envolvido em crimes e é assim que ele ficou rico. E ela muito rapidamente desiste de fugir com o Gatsby por causa disso. Então, tipo, pô, mas ela tava tão convencida de que o Gatsby era o amor da vida dela, só por esse papinho merda ela já vai mudar de novo de ideia, sabe? Tipo, é muito estranho. E assim, eu recentemente li Noites Brancas do Dostoiévski, que foi meio que uma preparação para esse começo de leitura de clássico, que é um conto maravilhoso, muito, muito, muito lindo mesmo, que é uma das poucas vezes em que o Dostoiévski escreveu romance, né? E assim, não querendo spoiler Noites Brancas, mas os personagens são muito jovens, são adolescentes, e tem uma personagem em Noites Brancas que ela é parecida com a Daisy, nesse sentido de ser indecisa, né? De novo, fique à vontade para problematizar as personagens na literatura que o único dilema delas é escolher entre dois homens. Mas enfim, discussão para outro momento. Mas ela também tem essa coisa de tipo, ai, mas esse é mais bonito, mas esse é mais rico, ai, mas eu não sei o que eu faço. Só que no Noites Brancas eu achei muito mais justificado, porque a personagem tinha tipo 17 anos, um negócio assim, talvez até menos. A Daisy já é uma adulta mãe, saca? Eu não sei se é dito exatamente a idade dela, mas ela, tipo, não tem mais desculpa pra agir desse jeito, bobo, saca? E assim, talvez isso seja mais uma crítica do Fitzgerald, né? Que, tipo, a burguesia que só vive de festa não tem motivo pra amadurecer, né? Então, apesar dessa mulher ser mãe, ela não cuida da filha, na verdade, porque a filha tem uma babá que tá 24 horas por dia com ela. Então a Daisy nunca teve que amadurecer. Ela não teve que amadurecer como esposa, porque o marido mima ela. Não teve que amadurecer como mãe, porque a babá faz o trabalho pra ela. Não teve que amadurecer como pessoa, porque ela nunca teve que trabalhar, nunca teve que ter nenhuma aspiração pessoal. Ela só vai em festas e serve como o chaveirinho do marido. Então talvez faça mais sentido, assim, pensando agora, a imaturidade dela, mas ainda acho irritante. Pô, nem pra ir no enterro do Gatsby depois, saca? Eu sei que tem também todo aquele papo de que ele estava envolvido em polêmicas, eles não queriam se meter, mas, pô, há 15 minutos atrás ela já estava decidida que ia fugir com o cara, então, assim, muito, muito estranho. Mas é isso, o Grande Gatsby tem suas coisinhas a serem questionadas, mas é um livraço, principalmente na forma em que é escrito. Entendo como ele é um marco, sabe? Eu nem entrei muito no aspecto de como ele influenciou outros livros, né? Mas, assim, esse livro é um dos livros favoritos de muitos autores, assim. O Haruki Murakami, que eu comentei em alguns episódios atrás aqui, no nosso podcast, tem o Grande Gatsby como uma das suas obras favoritas, né? Eu lembro que no Norwegian Wood, o protagonista sempre falava que não, Fitzgerald é o melhor de todos os tempos. Eu não acho que ele é o melhor de todos os tempos. Eu já li literatura contemporânea que me impressionou mais do que o Grande Gatsby, mas vale muito a pena, sim. Respeito como obra e como importância no mundo da literatura, e vale muito a pena, nem que seja pelas passagens poéticas. Existem também várias adaptações para o cinema. Eu já tinha assistido uma muitos anos atrás e não me lembrava de quase nada, que é uma versão de 2013 em que o Gatsby é o Leonardo DiCaprio e o Nick é o Tobey Maguire, o Peter Parker. E assim, eu não lembrava da história, então, tipo, muitas das revelações do livro foram inéditas para mim, mas eu lembrava que eram esses atores ultra famosos que faziam esses personagens. Então foi engraçado que, assim como o Senhor dos Anéis, quando eu fui ler o Grande Gatsby, meio que o rosto desses atores entraram na minha mente, assim, eu meio que imaginei o Gatsby como DiCaprio e o Nick como o Maguire, não teve jeito, assim. Eu lembro de ser um filme super estiloso, assim, com uma estética bem única. Eu tava até pensando em reassistir ele, só que fiquei com preguiça. Muitas experiências como dissecando Stephen King me desanimaram em reassistir filmes depois que eu leio os livros, assim, eu sempre saio frustrado. Então, sei lá, talvez daqui a um tempo, quando esfriar o Grande Gatsby da minha cabeça, talvez eu reassista esse filme, ou uma das outras versões, né? Porque foi se adaptado muitas vezes para o cinema. Inclusive, o Fitzgerald, no final da vida,
até trabalhou em Hollywood, né? É dito na biografia que vem junto com a edição que eu tava lendo no Kindle. Só que ele fez isso meio que por desespero, porque ele tava perdendo toda a fortuna dele. Acho que de tanto ir em festas, né? Só que na verdade ele não gostava do cinema, ele achava, tipo, inferior à literatura. E por que é? Olha só, mais uma polêmica aí pra você me criticar nos comentários. Mas então é isso. Esse foi o meu primeiro episódio de Literatura Snob. Eu não vou revelar as minhas intenções de qual é o próximo livro, porque existe sempre o risco de o livro ser demais para minha capacidade limitada e eu acabar desistindo e pegando outro livro. Então eu não vou prometer qual é o próximo que eu quero cobrir aqui, mas aceito sugestões. Me digam aí quais dos grandes clássicos você acha que eu deveria tentar abordar aqui. Beleza, então? Não esqueça de nos avaliar no Spotify, nos dando 5 estrelas. Comente aí também o que você achou. Além das abas de comentários, a gente tem o nosso e-mail, que está na descrição também. Você pode mandar alguma coisa se você quiser. A gente também está no YouTube, muita gente se esquece disso, mas além do Spotify, nós também temos um canal no YouTube do Lendo no Escuro. Temos até vídeos exclusivos agora. Eu postei um vídeo sobre a minha ida na Bienal, em que eu conheci o Nicolas e muita gente bacana. Não deixe de conferir os nossos livros. Os membros integrais do Lendo no Escuro tem o meu, sobre crianças e jogos estranhos, o do Nicolas, o Entre Sonhos e Pesadelos, e o da Thaís. Que a gente vai começar a ler muito em breve e vai rolar um podcast também. Então, se você curte fantasia, com drama e pitadas de terror, confere aí, porque logo a gente deve gravar um programa com a própria autora, né, que tá sempre aqui com a gente. Beleza, então? Obrigado por assistirem e como é que eu encerro um programa com um novo quadro? Será que com alguma frase francesa, sei lá, ou então alguma frase do Pequeno Príncipe, alguma coisa bem snob. Vou ver se eu penso em alguma coisa bem pretensiosa e babaca pra encerrar o próximo episódio. Me dá um desconto porque esse foi o primeiro, beleza? Obrigado por ouvir.